pessoal! Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de filosofia, tá certo? Onde nós estamos abordando, trabalhando com o diálogo, né? Nós trabalhamos pensamento, que é tipo a organização, né, de nossas ideias, e agora nós estamos com diálogo, certo? Aqui nesse mural nós temos o símbolo da sabedoria, que são as corujas, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre a definição de filosofia e também falar sobre um filósofo. Só apresentar, tá certo? Um filósofo para vocês. Então, aqui nós temos o que nós havíamos falado nas aulas anteriores, certo? Que é a questão do dialogar, do ter paciência, do saber ouvir, né? São as palavrinhas que possibilitam se ter. Aqui também, que faz parte do nosso dia a dia, tem os combinados, né? Que também contribui para que haja diálogo. Os combinados é quando você tem palavrinhas que são, de certa forma, organizadas pela turma, né? E a turma vai ter o quê? A consciência do que ele não pode, o que ele pode fazer dentro de uma sala de aula ou em qualquer ambiente que ele possa estar. Então, diálogo e opinião, aí nós temos aqui, é importante colocar em prática nossas regras de convivência, que são os nossos combinados do dia a dia, certo? Diálogo, aí, na continuação de diálogo e opinião, está falando o que a gente menciona sempre nas rodas de conversas, né? E que a gente, em todas as aulas de filosofia, independente do tema ser diálogo, ou ser pensamento, ou ser amizade, que nós sempre abordamos é a questão da roda de conversa, do você sempre dar a sua opinião, você sempre levantar a mão, a questão do respeito. Essas são as palavrinhas que fazem parte, né, das nossas rodas de conversa. E também o que a gente vem sempre trabalhando é de você não deixar de participar das rodas de conversa. Sempre achar que a sua opinião também é importante. Tem muita gente falando, às vezes você não quer falar por timidez, mas que você tenha a sua opinião, não tenha vergonha de expressar o seu pensamento, as suas ideias, tá certo? Porque muitas vezes o seu silêncio faz com que algumas atitudes, alguns problemas não possam ser solucionados, porque a sua opinião muitas vezes é tão importante. Você tem uma ideia tão legal, mas você não teve a coragem de falar, aí muitas vezes ela não possibilita o acontecimento de determinadas coisas. Então, valorize sua opinião e participe nas rodas de conversa, tá certo? Na roda de conversa, deve prevalecer o respeito à opinião do outro, erguer as mãos quando quiser falar e ouvir a opinião do colega com atenção, certo? Foi o que eu falei, como a gente fala sempre, né? A questão de não ficar caladinho, mas sempre que quiser falar, isso aí a gente vai falar na aula toda, a gente fala em todas as aulas, essa questão do respeito, do levantar a mão, do calar na hora certa. Ainda fazendo parte das rodas de conversa, às vezes quando vocês estão assim, grupinhos, grupinhos assim, esse tipo de grupinho aqui é uma rodinha de conversa, certo? Porque aqui, numa simples leitura, você faz um comentário que vai ajudar, de certa forma, uma determinada situação. A tua opinião, o coleguinha está ouvindo a tua opinião, aí vai contribuir, às vezes você nem sabe que o que você falou foi tão importante. Então, esse contato que vocês têm aqui, essas rodinhas que nós rotineiramente fazemos, é muito importante para o crescimento de vocês, crescimento das opiniões, das ideias de vocês. E vocês nem sabem o quanto isso vai ser tão importante depois, quando vocês estiverem adultos, né? Então,
Momentos de diálogo se faz primordial ante um ambiente de descobertas e mudanças. Porque quando você está comentando alguma coisa, você está descobrindo, você está mudando, porque você junta a opinião dos seus colegas com a sua. De repente, uma ideia que era pequena, ela vai se tornar gigantesca. Por quê? Porque houve participação, uma roda de conversa. Um coleguinha diz uma coisa, outro diz outra. De repente, um projeto que começou bem pequenininho, uma ideia que era bem pequenininha, ela se tornou grandiosa. Por quê? Porque houve junções de ideias, né? Então, vamos lá. Somos capazes de descobrir, né? De descobrir e superar desafios também, juntos. 3 formas de diálogo. Nós vamos só citar os 3, porque como é revisão, como que a gente já vem trabalhou na aula 1, na aula 2, na aula 3, nós estamos revisando o conteúdo para começar com algo novo, tá certo? Então, aqui, uma roda de conversa, aqui é um debate, e esse debate aqui, gente, por incrível que pareça, na reportagem que eu estava assistindo, é relacionado ao meio ambiente. Eles estão reunidos para encontrar soluções com relação ao meio ambiente, a questão da falta de respeito. E aqui é um monólogo onde apenas uma pessoa fala, né, e muitas escutam, ou ela fala para si mesma, consigo mesmo. Também a árvore do diálogo. Por que essa abordagem sempre, tia Cláudia? Porque é bom vocês lembrarem que na filosofia, o pensamento, isso aqui tudinho, é a base de tudo. Você vai só lá no 3º ano trabalhar com a parte de filosofia mais dos filósofos, saber nomes, né? Os pensamentos dele. Por enquanto, a gente está preparando vocês, amadurecendo vocês para vocês criarem opinião, se desprenderem da timidez, né? E valorizarem a opinião de vocês para no 3º ano vocês estarem mais soltos, certo? Aqui é só uma base de preparação. Então, o que nós falamos? Para que essa árvore floresça, né? Os sentimentos bons são os que prevalecem, porque o diálogo é a base da verdade. Então, como eu falei, paixão, compaixão, paz, amor, tolerância, bondade. Isso daí já está fazendo parte da rotina de vocês, porque de tanto a gente falar, você já memorizou, você já sabe. Quando você for dialogar com um coleguinha, tudo isso aqui você tem que ter para que o seu diálogo seja feito, para que ele possa acontecer com sucesso, né? Então, vamos lá. A paciência, a atenção, o carinho e a bondade. Porque dialogar nem sempre não é fácil dialogar. Lembre-se de exercitar os elementos que você aprendeu, que são esses aqui. Para que sua árvore cresça forte e saudável, né? Os sentimentos bons. Falamos também da escutatória, né, relacionada ao quê? Aos psicólogos, os personagens, os profissionais pagos para ouvir, né, para exercitar a escutatória. Escutatória vem da palavra escutar. Será que o psicólogo ele só trabalha com adulto? Não. Crianças também precisam de psicólogo para serem ouvidas. Muitas vezes a criança se fecha no mundo dele, se prende a filmes, se prende a determinadas coisas e não se dá a oportunidade de conversar com a família. Muitas vezes ele precisa do psicólogo para ele se soltar mais, né? Às vezes a criança ou o adulto, ele se solta mais com um desconhecido do que o próprio elemento da família. Quer seja o pai, quer seja a mãe. Mas é bom lembrar que, antes de procurar qualquer psicólogo, qualquer profissional para conversar, a pessoa mais importante, as pessoas mais com a família, confiar na família, certo? A dividir os seus sentimentos com a família. Porque como é diretamente
diretamente com você, ela lhe conhece mais, ela vai estar mais preparada para te ajudar. Qual é o problema em ouvir até o fim, né? Às vezes a mamãe quer ouvir, falar com você e você quer dar prioridade a assistir um desenho ou brincar. Ou às vezes é o contrário, a mamãe, você quer conversar com a mamãe, mas a sua mãe não quer lhe ouvir por algum momento, ela está numa ligação, ela está falando com alguém. Aí você tem que o quê? Exercitar a nossa árvore, lá tem a palavra o quê? Paciência, o saber ouvir no momento, falar no momento certo. Porque tudo tem o seu tempo. Sua mãe não vai poder falar com você agora, mas daqui a pouco ela pode. Então, exercite a paciência, saiba esperar. Escutar é tão importante quanto falar. É um presente que damos a quem quer falar. Isso aqui eu coloquei na aula anterior porque é muito bom você memorizar isso. Lembrar sempre que o falar é importante, sim. É bom você expressar suas opiniões, como eu falei, eu não estou me contradizendo, mas que o escutar é tão importante quanto falar. Então, os dois andam juntinhos, porque eu falo no meu momento certo, eu também escuto no meu momento certo, né? Então, para cada um há o seu momento, mas os dois têm importâncias iguais. O diálogo construtivo. Olha só, eu coloquei aqui uma peça de quebra-cabeça. De repente você está com um problema bem grande, ou então você não está com um problema grande, mas você está com uma ideia grandiosa. De repente você vai dialogar com alguém, né, que tem uma conversa séria, dizer, olha, eu estou com a ideia assim, 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 mas eu acho isso e isso. Aí a pessoa vem com outras ideias, porque você está aberto, né? Uma conversa sincera, né? Olha só, consiste em ouvir com atenção as ideias do outro e procurar apresentar boas soluções para o problema dos colegas. Ou problemas ou não, né? Ou soluções para algumas ideias, ou ideias para alguma coisa, né? Não necessariamente o problema, né? Como eu me frisando em todas as aulas, dialogar não é só para resolver um problema, mas para ajudar a construir também algumas outras coisas, né? Com ideias. Dialogar significa ficar no lugar do outro, não queira para você, não queira para o coleguinha o que você não quer para você. Então, isso é se colocar no lugar do outro. É também apresentar suas ideias com respeito e sinceridade. Aqui nós temos, olhando bem para essa imagem aqui, essa figura lembra o quê? Essa gravura lembra o quê? Tá com a cabeça assim, tá como se estivesse pensando, né? Então, esse aqui é um filósofo, o nome dele é Sócrates. E o bom de tudo do Sócrates, que ele encarava as coisas assim. Muitas vezes nós, quando a gente quer olhar para alguma coisa, a gente só olha mais as coisas que nos interessam, né? O que não nos interessa, não me interessa, eu vou deixar para lá. A filosofia dele, a mãozinha na cabecinha, o pensamento dele era que nós devemos ter uma visão maior, não só daquilo que nos interessa, mas daquilo que está ao nosso redor, né? Olha o pensamento dele como é grandioso. E ele, o Sócrates, ele vivia para conhecer, ele achava tão importante o diálogo que ele saía mundo afora simplesmente para ouvir as outras pessoas, para conhecer outras culturas, outras formas de pensar. Entendeu? Olha como ele era grandioso, né? Então, ele era tão grandioso que ele não se prendeu, porque ele era da Grécia, ele era grego, ele não se prendeu ao país dele. Ele sempre andava, a expressão mundo afora, né? Em outros lugares, procurando ouvir pessoas, dialogar com outras pessoas, porque ele achava, a filosofia dele assim,
que o conhecimento dele ia ser construído a partir das conversas, dos diálogos que ele estava tendo e convivendo com outras pessoas. Então, a filosofia é a reflexão sobre o pensamento em atividade de compreender a existência ou elaborar sentidos para a existência. O valor, né, do outro, né, existência, quando você fala em existir, você está falando uma série de coisas, principalmente quando a gente fala de filósofo, ele está pensando no caso dele, ó, conhecer o outro, a si mesmo, que ele valorizava muito o eu, a parte da alma dele, né, então conhecer a outra pessoa, o valor mais do coração. Ele era um filósofo grego, acreditava que os nossos sentimentos e a nossa inteligência estão ligados ao que vem da alma. E o que vem da alma é o que vem da onde? Do coração. Então, o pensamento dele era ser ou não ser? Eis a questão. Aí ficava sempre aquela indagação, né? Ser ou não ser? Quando vocês escutarem essa frasezinha, lerem, vocês vão logo associar a quem? Ao filósofo grego com o nome de Sócrates. Como eu falei no final, no começo da aula, eu estou trabalhando com a coruja, que é o símbolo da sabedoria. Então, como vocês são crianças sábias, igual a corujinha, né? Então, acompanhe as nossas plataformas. Não esqueça da plataforma do Pleno, né? Que na semana passada tinha uma leitura relacionada Juntos Somos Mais Fortes. Vocês leram, vocês acompanharam, então valorize as sugestões da Pleno, da plataforma Pleno, porque ela é muito importante. Acompanhe o nosso canal no YouTube, também as nossas aulas, as postagens que estão sendo lá. E não esqueça de acessar a nossa agenda digital, a nossa agenda oficial da escola. Certo? Beijo, até a próxima.